Agora, times que não tem problemas, hein? Flamengo. Flamengo tá mirando um atacante, abre aspas, com pegada de volante. É o Tati Castellanos. Ele defende a Lazio da Itália. Esse é o primeiro alvo. É o Arnaldo na Copa Imprensa, esse daí? Arnaldo na Copa Imprensa. Com a reportagem do Rafael Reis aqui sobre o que seria o primeiro alvo do Flamengo na temporada. Danilo, que o Flamengo também tem outras coisas para resolver, como, por exemplo, a renovação do Felipe Luiz. Você falou Danilo e olhou pro Rodrigo. Rodrigo, desculpa. Quis dizer Rodrigo. Diga lá. O Tironi, desde o meio do ano, o Flamengo tentou esse jogador, né? O Tati Castellanos. E a Lazio não liberou de jeito nenhum, porque ele, inclusive a Lazio estava com transfer ban também na época, e ela não ia liberar o jogador, porque ela não ia ter centroavante para substituir, o centroavante titular dela. E é um jogador que rende bem, tem números muito bons na temporada italiana. Você sabe quando tá aquela situação que você vai atrás de alguém, um homem ou mulher e tal, não sei o que, a pessoa tá casada e tipo assim, vai lá dar uma conferida para ver se de repente deu uma... Oi, sumido? Mudou o status durante o período. É mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, esse jogador é difícil, porque a Lazio, eu até perguntei hoje de manhã, é difícil porque é um jogador que a Lazio é muito importante para a Lazio e vai ser difícil eles liberarem. Agora, é um jogador que interessa o Flamengo, então o Flamengo vai lá, chega na janela, ele vai lá dar aquela piscadinha e será que mudou o status do meio do ano? É mais ou menos isso aí. Entendeu? Eu fiz uma analogia aqui, espero que não tenha ofendido ninguém, mas enfim, é mais ou menos por aí. Ele vai lá dar uma conferida para ver se mudou alguma coisa na situação do jogador, que é um jogador muito interessante. Se a gente lembrar, o Palmeiras pensou na contratação dele quando estava nos Estados Unidos, e eu acho que teria sido para qualquer clube brasileiro uma boa sacada, porque ele estava na época, valia 12 milhões de euros, e hoje ele não vai sair da Europa por menos de 20, 25. Esquece que não é menos do que isso. O Flamengo tem dinheiro para esse tipo de investida? Até tem. Mas assim, a Lazio quer liberar esse jogador? Não foi o que ela indicou no meio do ano. Ela fez um jogo duríssimo. Nada indica, pelo que eu ouvi, que o jogo também não vai ser duro de novo. Então, tem que ver se há, de fato, a possibilidade ou se teria que ir para outro alvo. O Palmeiras também tentou esse cara, né? Como disse o Rodrigo. O Palmeiras tentou antes de ter essa janela de 700 milhões, né? Quando o Palmeiras ainda tinha um limite um pouco maior, então não poderia gastar. O Rodrigo falou 12, eu acho que era isso, assim. A MLS pedia 12, o Palmeiras topava pagar 9. Queria um pouco mais, não era, Danilo? O Red Bull queria um pouco mais do que os 12 que o Palmeiras estava oferecendo. Era uma coisa assim, não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, e aí o Palmeiras falou, cara, não tem o que fazer. Você tá pedindo 15, eu tenho que pagar 12, é o máximo que eu posso. Faz negócio por 12? Não tem. E aí o Palmeiras não teve condições na época de aumentar a pedida, diferente do que fez esse ano, quando pôde gastar mais, né? Porque se estruturou e, enfim, vendeu outros jogadores. Então o Palmeiras também esteve de olho nesse jogador. E é o que disse o Rodrigo, né? Ele saiu da MLS, e vários jogadores saem da MLS, vêm para cá ou para outros centros do futebol e não se desenvolvem. Outros casos, jogadores que se desenvolvem, como o Almada, que veio para cá, se desenvolveu pra caramba, já está fazendo sucesso na Europa, titular de seleção argentina, ou como o caso do Tati, que saiu da MLS e foi para Lazio e está jogando bem. Eu também vejo essa negociação como complicada, e lembrando que a gente está na pior janela para a Europa, né? Se os caras têm dificuldade, eles normalmente não querem liberar jogador, é mais difícil. Palmeiras, São Flamengo, enfim, o time que quiser contratar vai ter que pagar mais grana. Em dezembro, janeiro, é pior ainda, porque você tira o cara no meio do campeonato. Então é muito difícil. Basta lembrar o Andréas. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros para o Andréas, o Fulham disse não. No meio do ano, o Palmeiras contratou por 10. Então, assim, essa janela é muito difícil, mesmo para, como diz o Arnaldo, para os ricaços do futebol brasileiro. Eu gosto de falar de ricaços do futebol. Mas vem com relação ao Felipe Luiz, o Danilo, Rodrigo, alguma novidade? Tá acabando o ano, Tironi, calma. Não acabou. Circuito de cérebro, você olha para uma pessoa e fala o nome de outra, hein, Tironi? Burnout. Olha, o Flamengo está tentando fechar essa renovação. É uma renovação que está se arrastando desde abril, desde a primeira proposta que o Flamengo fez lá, depois do jogo do Central Córdoba. E aí, depois que entrou o Jorge Mendes, os valores
assustaram, digamos assim, foram lá pro alto. Começou uma pedida mais alta do Felipe, os dois lados estão tentando chegar a basicamente salarial a diferença. O que tinha me dito aqui já em relação a período e tal, já tinha um certo acerto, o Flamengo queria ter uma garantia de que o Felipe ficasse. Agora, hoje vai ter uma reunião no Conselho do Flamengo para outras coisas, relacionadas à apresentação de orçamento e outros fatos. Tem um burburinho no clube de que o BAP está tentando fechar essa renovação do Felipe para anunciar nessa reunião do Conselho como uma boa notícia. Se vai acontecer ou não, e se ele vai conseguir fazer antes do Natal, como ele tinha dito que achava que ia acontecer, a gente vai saber durante o dia. Mas tá naquela... todo mundo meio quieto nesse final, porque tá tentando, os dois lados tentando chegar. Eu acho que vai acabar renovando pelo seguinte, porque faz sentido para os dois lados. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de outro técnico nesse momento, depois da temporada que teve o Felipe. E no caso do Felipe, mesmo uma saída para ele para agora, para a Europa, não é muito complicada, porque ele não tem a licença ainda, né? Então ele teria que fazer algum arranjo ali, de alguma forma. Então eu acho que vai acabar que os interesses devem convergir, é o que parece que vai acontecer. Não dá para a gente ter certeza, mas aí tem essa possibilidade, aí como tem essa reunião hoje do Conselho, de repente uma coisa sair hoje de noite. Pode ser que também não feche, e aí eu esteja dizendo aqui, mas tem um burburinho no clube de que pode ser que o presidente BAP anuncie alguma coisa no Conselho hoje. Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Está na fase de grupos da Libertadores, está no pote 2, no sorteio, que acontece no dia 18 de março. A gente defende que seja Brasília, seja o palco de sempre. Eu acho que Brasília vai virar nosso Wembley, assim. E que tal? Você tem alguma preferência? Não. Eu acho que assim, tem que ser... Ainda mais que você vai ter que definir no começo do ano, e, enfim, na Copa do Brasil também, a final única. Você tem que ter uma cidade que tenha a maior neutralidade possível, e Brasília acaba sendo, porque Brasília não tem um time forte ali, né? A gente pode falar que vai ter mais torcida, sei lá, do Flamengo, do Vasco, que até onde eu lembro são as duas maiores torcidas de Brasília. Não sei se a do Palmeiras e do São Paulo estão juntos nessa, mas tem que buscar neutralidade, porque em todo o resto do lugar tem um time local forte que pode se privilegiar disso. Então, sou a favor de Brasília virar meio que nossa... Eu sei que o Wembley é um estádio, não é uma cidade, né? Mas vocês entendem a comparação. Que tal? Gosta de Brasília para sempre ou prefere Manaus ou palco itinerante? O que você acha, hein, o Arnaldo? Brasília com aquele estádio gigante, meio elefante branco lá, poderia servir para essas situações. O estádio é gigante, né? E acho que seria um bom local, sim. E agora a questão é que esse jogo, que passou a ser charmoso, interessante, como uma espécie de abertura de temporada, com esse calendário maluco, o Corinthians acabou de sair de férias, fica aqui... Quando que vai ser o jogo? Vai ser mesmo no dia 24? Não vai ser no dia 24? Vai ser em fevereiro? Vai ser em março? Então não abre mais temporada alguma, né? O jogo que tinha essa conotação de abertura da temporada, ele vai ficando cada vez mais para frente, né? 24 de janeiro, se for a essa data, já vai ter 3, 4 rodadas do Campeonato Paulista, que aliás vai ser um problema para o Corinthians encaixar no calendário. Eu estava vendo, né, essas coisas, o calendário parece contemplar qualquer coisa. Aí você vê, putz, o Botafogo vai ter que jogar em Potosí. O Corinthians saiu agora de férias, tem a Supercopa. De novo, não vai caber tudo do calendário brasileiro. De novo, não vai caber tudo. Verdade. Calma, tem a chegada da Copa ainda, Arnaldo. Você vai ver, jogador convocado que vai ter que se apresentar antes. Vai ter aí a Copa começa sábado, vai ter jogo do Brasileirão na sexta. Isso, vai ter coisa pra caramba. Olha, façam como o Roberto Amerio Júnior e mandem suas mensagens pra gente, hein? Por favor, nesse fim de ano, gostamos dele. Aqui, ó, galera, opa, pintou outra. Pintou aqui a do Léo Martins. Lembre-se, Cruzeiro levou 2 Copas do Brasil antes do caos. A conta vai chegar.
Diz ele, o Léo Martins, lembrando Sabe da que cruzeirada. essa questão do fair play, ela pode ser dura, né, para um torcedor e de repente ver, putz, vai ter que cortar na carne e tal, mas ela pode evitar cruzeiradas se o clube cumprir. Isso, a ideia do fair play é justamente essa, né? Não é só manter ali a regularidade entre, aliás, a economia boa para você ter um campeonato justo entre os times. É também evitar que times façam como o Cruzeiro. Então, o ano que vem, o Corinthians sendo obrigado a cumprir as metas do fair play é uma boa notícia para o torcedor corintiano. E evita o pior, pode evitar o pior, né? Não necessariamente vai evitar. O Misael aqui, ele fala, vocês não têm o que falar, fica quieto. Ok, então fechamos aqui por hoje. Obrigado, gente. Valeu. Estamos indo embora. Vamos tomar um cafezinho aqui na frente. Não, senhor. Praia, então. Vamos continuar aqui. O Misael tá liberando a gente. Tá liberando, o Misael liberou a gente mais cedo. Fala para ele mandar a nossa diária em superchat que a gente vai embora. Isso aí, Misael. Manda um superchat pra gente aí. O Flamengo vem forte no mercado de transferência nesse ano e já tem aí nomes gigantes para essa janela, que é o caso aí, né, de Neymar, Arias, Tati Castelhano, tem também Vitão, tem Nino que pode pintar, né? O Flamengo está de olho nesses jogadores, né? Se não me engano tem mais nomes, né? Tem o caso do Davi Nunes, tem Dybala, então todos esses jogadores podem pintar na próxima janela, são jogadores que não estão em alta, estão em baixa, né? Mas se vir para o futebol brasileiro, eles podem crescer de nível, como aconteceu com muitos jogadores que vêm para cá, e isso só faz elevar cada vez mais o futebol brasileiro e o futebol do Flamengo, né? Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você acha que seria uma boa? Comente pra gente sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, galera, para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.